Imagine um mundo onde suas dívidas são, na verdade, a chave para a sua liberdade financeira. Parece loucura, não é? Mas e se eu te dissesse que o caminho para a verdadeira prosperidade começa exatamente onde você está agora, afogado em contas, sufocado por empréstimos e desesperado por um milagre? Aperte os cintos. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que estar quebrado pode ser a maior bênção da sua vida. Imaginem só. Você está caminhando por uma estrada estreita e a cada passo sente o peso de correntes invisíveis te puxando para trás. É assim que muitos se sentem quando estão endividados. A Bíblia entende perfeitamente essa sensação. Em Provérbios 22:7, encontramos uma verdade poderosa. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Que afirmação forte, não é mesmo? Mas pensem comigo. Não é exatamente assim que nos sentimos quando devemos dinheiro a alguém? Agora, deixe-me contar a história de João, um amigo meu que vivia essa realidade. João era um homem trabalhador, pai de família, que sonhava em dar o melhor para seus filhos. Movido por esse desejo, ele começou a fazer empréstimos, usar o cartão de crédito sem controle e, antes que percebesse, estava afundado em dívidas. João me contou que se sentia como se estivesse numa prisão sem grades. Ele acordava pensando em dívidas, ia trabalhar pensando em dívidas, e até seus sonhos eram assombrados por números vermelhos. Mas sabe o que é incrível? Deus não quer isso para nós. Nosso Pai Celestial deseja que vivamos em liberdade, inclusive liberdade financeira. Quando Jesus veio à Terra, ele declarou em Lucas 4:18: "O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos." Embora esse versículo tenha um significado espiritual profundo, também podemos aplicá-lo à nossa situação financeira. Pensem comigo, por que Deus se importaria com nossas finanças? Bem, porque Ele se importa com cada detalhe de nossas vidas. Ele sabe que quando estamos sobrecarregados por dívidas, isso afeta nossa paz, nossos relacionamentos e até mesmo nossa capacidade de servi-lo plenamente. É como se tivéssemos um cano entupido em nossa vida espiritual, impedindo que as bênçãos fluam livremente. Mas não se desespere. Assim como Deus libertou os israelitas da escravidão no Egito, Ele também pode nos libertar da escravidão financeira. No entanto, assim como os israelitas tiveram que seguir as instruções de Moisés e caminhar pelo deserto, nós também precisamos fazer nossa parte. A liberdade financeira não cai do céu como o maná. Ela requer ação, disciplina e, acima de tudo, confiança em Deus. Lembrem-se, Deus não promete que seremos todos milionários, mas Ele promete suprir todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória, como diz Filipenses 4:19. O objetivo não é acumular tesouros na terra, mas sim no céu. No entanto, Deus deseja que sejamos bons mordomos dos recursos que Ele nos confia, e isso inclui lidar sabiamente com nossas finanças. Voltando à história de João, ele decidiu levar suas finanças a sério e alinhar-se com os princípios bíblicos. Não foi fácil, mas ele começou a ver mudanças incríveis em sua vida. A ansiedade começou a diminuir, seu casamento melhorou, e ele até encontrou novas maneiras de servir na igreja, agora que não estava mais consumido pela preocupação com as dívidas. E sabe o que mais? João descobriu que lidar com suas finanças de maneira bíblica não era apenas sobre números numa planilha. Era sobre confiança, fé e obediência a Deus. Ele percebeu que cada decisão financeira era uma oportunidade de honrar a Deus e crescer espiritualmente. Que transformação, não é mesmo? Então, meus amados, quero que guardem isso em seus corações. Deus deseja sua liberdade financeira. Ele quer que você seja livre para viver a vida abundante que Ele planejou para você. Lembre-se das palavras de Jesus em João 10:10. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Nos próximos minutos, vamos explorar passos práticos para alcançar essa liberdade financeira que Deus deseja para nós. Vamos aprender a reconhecer nossos erros, buscar a orientação divina e aplicar princípios bíblicos às nossas finanças. Agora que entendemos a perspectiva de Deus sobre dívidas,
É hora de dar um passo crucial em nossa jornada para a liberdade financeira: o reconhecimento e o arrependimento. Ah, eu sei, essas palavras podem soar um pouco pesadas, não é? Mas acreditem, elas são como um bálsamo para nossa alma financeira ferida. Vamos começar com uma verdade que pode ser difícil de engolir. Muitas vezes, nossas dívidas são resultado de nossas próprias escolhas. Eu sei que dói ouvir isso. É como quando o médico aperta aquele machucado e a gente faz careta. Mas é necessário para o diagnóstico, não é? Pois bem, reconhecer nossos erros financeiros é exatamente assim. Pode doer um pouquinho, mas é essencial para a nossa cura. Lembram-se da história do filho pródigo em Lucas 15, 11 e 32? Esse rapaz pediu sua herança antecipadamente, saiu por aí gastando tudo o que tinha e acabou cuidando de porcos, o que para um judeu era o fundo do poço. Mas o momento decisivo da história é quando ele cai em si. O texto diz: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Esse é o momento do reconhecimento, meus amigos. Agora, imaginem comigo. Maria, uma jovem profissional, sempre sonhou em ter o guarda-roupa perfeito. Cartão de crédito na mão, ela comprava roupas de marca como se não houvesse amanhã. Afinal, ela merecia, não é? Trabalhou duro para isso. Mas um dia, ao tentar pagar uma conta básica, percebeu que não tinha dinheiro. Foi seu momento de cair em si. Maria teve que encarar a dura realidade. Suas escolhas a levaram a uma situação financeira insustentável. O reconhecimento é como acender a luz num quarto escuro. De repente, vemos a bagunça que fizemos. Pode ser assustador, mas é o primeiro passo para a arrumação. E sabem o que é incrível? Deus está lá, esperando para nos ajudar a limpar a bagunça. Ele não está de braços cruzados, balançando a cabeça em desaprovação. Não, ele está de braços abertos, como o pai do filho pródigo, ansioso para nos receber de volta. Mas o reconhecimento sozinho não é suficiente. Precisamos dar o próximo passo: o arrependimento. Agora, não confundam arrependimento com autopunição ou culpa paralisante. O arrependimento bíblico é muito mais poderoso e libertador do que isso. A palavra grega para arrependimento no Novo Testamento é metanoia, que significa literalmente mudar de mente. É uma mudança de direção, uma nova perspectiva. Quando nos arrependemos de nossas escolhas financeiras equivocadas, estamos dizendo: Deus, reconheço que errei. Não quero mais viver assim. Mostre-me um caminho melhor. É como fazer um retorno numa estrada. Reconhecemos que estávamos indo na direção errada e decidimos mudar de rumo. E sabe o que é mais incrível? Deus adora quando fazemos isso. Lucas 15:10 nos diz que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Imaginem só. O céu faz festa quando decidimos mudar nossa mentalidade financeira. Não é maravilhoso? Agora, vamos falar sobre algo prático: a oração de confissão. Não é aquela oração mecânica e sem graça. Estou falando de um diálogo honesto e aberto com Deus. Imagine-se sentado com seu melhor amigo, desabafando sobre suas finanças. É assim que devemos nos aproximar de Deus. Podemos dizer algo como: Pai, eu reconheço que fiz escolhas financeiras tolas. Gastei mais do que devia. Não fui um bom mordomo dos recursos que o Senhor me confiou. Me perdoe, Pai. Me ajude a mudar. Me dê sabedoria para lidar melhor com o meu dinheiro. Essa oração não é mágica, mas é poderosa. Sabe por quê? Porque ela abre nosso coração para a orientação divina. É como se estivéssemos dizendo: Deus, estou pronto para aprender. Ensina-me teus caminhos. E, meus amigos, Deus adora responder a esse tipo de oração. Lembrem-se, o arrependimento não é sobre se sentir mal, é sobre se mover em uma nova direção. É como limpar o para-brisa do carro. De repente, vemos o caminho com clareza. E com Deus como nosso GPS divino, não há como errar a rota. Voltando à história de Maria, ela decidiu fazer exatamente isso. Numa noite, cercada por sacolas de compras e contas atrasadas, ela caiu de joelhos e abriu seu coração para Deus.
Chorou, confessou, pediu perdão e orientação. Foi um momento difícil, mas libertador. A partir dali, ela começou a ver suas finanças de uma nova perspectiva. Não foi mágico. Ela ainda tinha dívidas para pagar. Mas agora ela tinha um novo propósito e a certeza de que não estava sozinha nessa jornada. E sabe o que mais? O arrependimento abre as portas para a graça de Deus. Lembrem-se de 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso se aplica às nossas finanças também. Quando confessamos nossas falhas financeiras, Deus não só nos perdoa, mas também nos purifica, ou seja, nos dá um novo começo. Então, meus queridos, eu os desafio, hoje mesmo, reserve um tempo para sentar-se quieto diante de Deus. Faça um inventário honesto de suas escolhas financeiras. Onde você errou? Onde você foi imprudente? Confesse isso a Deus. Peça perdão. E mais importante, peça sabedoria para seguir adiante. Lembre-se, não importa quão grande seja a sua dívida financeira, a graça de Deus é sempre maior. Ele está esperando para te receber de braços abertos, para te guiar em um novo caminho de liberdade financeira. O reconhecimento e o arrependimento são apenas o começo de uma jornada incrível com Deus. Uma jornada de aprendizado, crescimento e, acima de tudo, liberdade. Muito bem, chegamos a um ponto crucial em nossa jornada rumo à liberdade financeira. Depois de reconhecermos nossos erros e nos arrependermos, é hora de reorientar nossa bússola financeira. E para onde ela deve apontar? Diretamente para o reino de Deus. Vocês já pararam para pensar no poder transformador dessas palavras de Jesus em Mateus 6,33? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Uau, que promessa incrível, não é mesmo? Mas o que isso realmente significa quando falamos de nossas finanças? Bem, vamos imaginar juntos. Pense nas suas finanças como um grande quebra-cabeça. Muitas vezes, ficamos tão focados em encaixar as peças, pagar as contas, economizar um pouquinho aqui, fazer um investimento ali, que nos esquecemos de olhar para a imagem maior. E qual é essa imagem maior? O reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus em nossas finanças não significa ignorar nossas responsabilidades financeiras. Longe disso, significa alinhar cada decisão financeira com os valores do reino. É como se estivéssemos colocando óculos espirituais para enxergar nosso dinheiro. De repente, aquela nota de R$100 não é mais apenas papel colorido. É uma ferramenta para expandir o reino de Deus. Deixe-me contar a história de Carlos, um empresário que aprendeu essa lição da maneira mais difícil. Carlos era bem-sucedido nos negócios, mas vivia uma vida dupla. Nos domingos, era um cristão fervoroso. De segunda a sábado, fazia qualquer coisa para aumentar seus lucros, mesmo que isso significasse práticas antiéticas. Um dia, tudo desmoronou. Ele perdeu quase tudo e se viu numa crise não apenas financeira, mas espiritual. Foi nesse momento que Carlos realmente entendeu o que significava buscar primeiro o reino de Deus. Ele percebeu que não podia mais compartimentalizar sua fé. Suas finanças não eram separadas de sua vida espiritual. Eram parte integral dela. Começou então uma jornada de transformação. Cada decisão de negócio agora passava pelo filtro. Isso está alinhado com os valores do reino de Deus? E sabe o que aconteceu? Seu negócio começou a prosperar de uma maneira que ele nunca tinha experimentado antes. Não porque ele ficou rico da noite para o dia, mas porque encontrou paz e propósito em suas finanças. Ele descobriu que quando buscamos primeiro o reino de Deus, todo o resto, incluindo nossas finanças, se encaixa no lugar certo. Agora, vocês podem estar pensando, tudo bem, mas como faço isso na prática? Ótima pergunta. Vamos explorar algumas maneiras concretas de buscar o reino de Deus em nossas finanças. Reavalie seus objetivos financeiros. Seus objetivos estão centrados apenas em acumular riquezas para si mesmo, ou incluem maneiras de abençoar os outros e expandir o reino de Deus?
Que tal incluir metas como aumentar suas doações para ministérios ou ajudar alguém necessitado? Pratique a generosidade. A generosidade é uma marca registrada do reino de Deus. Comece a ver seu dinheiro como uma ferramenta para abençoar os outros. Isso não significa dar irresponsavelmente, mas sim dar com sabedoria e alegria. Seja ético em todas as transações. Seja no trabalho, nos negócios ou nas compras diárias. Busque sempre a integridade. Lembre-se, cada centavo que passa por suas mãos é uma oportunidade de honrar a Deus. Invista no eterno. Além de investimentos financeiros tradicionais, pense em investimentos eternos. Isso pode incluir apoiar missionários, patrocinar uma criança necessitada ou investir em sua própria educação bíblica. Pratique o contentamento. O reino de Deus não é sobre ter mais, mas sobre ser mais em Cristo. Aprenda a estar contente com o que tem, confiando que Deus suprirá todas as suas necessidades. Ore sobre suas finanças. Convide Deus para cada decisão financeira. Seja uma grande compra ou uma pequena despesa, busque a sabedoria de Deus. Use seus talentos para o reino. Pense em como suas habilidades e recursos podem ser usados para servir a Deus e aos outros. Talvez você possa oferecer aulas gratuitas de educação financeira na sua igreja. Seja um bom mordomo. Lembre-se, tudo o que temos pertence a Deus. Administre seus recursos com sabedoria, sabendo que um dia prestará contas ao Senhor. E sabe o que é mais incrível? Quando buscamos primeiro o reino de Deus em nossas finanças, descobrimos uma liberdade que vai muito além dos números na nossa conta bancária. É uma liberdade que nos permite dormir em paz à noite, sabendo que estamos vivendo de acordo com os propósitos de Deus. Lembrem-se sempre, Deus não está interessado em nosso dinheiro, mas em nossos corações. Quando alinhamos nossas finanças com o reino de Deus, estamos declarando que confiamos nele completamente. Estamos dizendo, Deus, tudo o que tenho é seu. Use-me e use meus recursos para a sua glória. E aqui está a cereja do bolo. Quando vivemos assim, experimentamos a promessa de Jesus em sua plenitude. Todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Isso não significa necessariamente que ficaremos ricos, embora Deus possa escolher abençoar alguns dessa maneira, mas significa que teremos tudo o que precisamos para viver uma vida plena e significativa. Então, eu quero lhe propor um desafio. Comece hoje mesmo a buscar primeiro o reino de Deus em suas finanças. Faça um inventário de seus recursos e pergunte a Deus como Ele quer que você os use. Esteja aberto para mudanças, mesmo que sejam desafiadoras. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. O próprio Deus do universo está ao seu lado, guiando cada passo. Na sequência, vamos descobrir como podemos fazer um inventário financeiro detalhado, um passo crucial para alinhar nossas finanças com o reino de Deus. Vamos lá então? Sim, eu sei. A ideia de fazer um inventário financeiro pode parecer tão empolgante quanto uma visita ao dentista, não é? Mas acreditem, esse processo pode ser incrivelmente libertador e até mesmo emocionante quando visto através das lentes do reino de Deus. Lembrem-se da parábola dos talentos em Mateus 25, 14 e 30. Nessa história, Jesus nos ensina sobre a importância de sermos bons mordomos dos recursos que Deus nos confia e como podemos ser bons mordomos se não sabemos exatamente o que temos. É aí que entra nosso inventário financeiro. Fazer um inventário financeiro é como fazer uma grande faxina na casa. No início, pode parecer assustador. Você abre armários que estavam fechados há anos, encontra coisas que nem lembrava que tinha, e sim, às vezes descobre algumas baratas escondidas nos cantos. Mas no final, que sensação maravilhosa de ter tudo limpo e organizado. Vou compartilhar com vocês a história de Ana, uma amiga minha que passou por esse processo. Ana sempre foi do tipo avestruz com suas finanças, você sabe, aquela que enfia a cabeça na areia e finge que os problemas não existem. Ela tinha medo de olhar para suas contas, então simplesmente não olhava. Usava o cartão de crédito como se fosse dinheiro mágico e orava para que, de alguma forma, tudo se resolvesse. Um dia,
Ana participou de um retiro na igreja onde o tema era Finanças segundo o coração de Deus. Lá, ela foi desafiada a fazer um inventário financeiro completo. No início, ela resistiu. E se eu descobrir que a situação é pior do que eu imaginava? Ela pensava. Mas então, lembrou-se das palavras de Jesus em João 8,32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Com coragem e muita oração, Ana decidiu encarar suas finanças de frente. Ela começou listando todas as suas dívidas, cartões de crédito, empréstimos, até aquele dinheiro que ela devia para a irmã. Ufa! Foi difícil ver tudo no papel, mas ao mesmo tempo, foi como se um peso saísse de seus ombros. Finalmente, ela estava sendo honesta consigo mesma e com Deus. Depois, Ana listou todas as suas despesas mensais: aluguel, alimentação, transporte, aquela assinatura de streaming que ela nem usava mais. Tudo foi para o papel. Em seguida, ela anotou todas as suas fontes de renda. Foi um processo revelador. Ana descobriu que estava gastando muito mais do que ganhava, especialmente em pequenas compras inocentes, que se acumulavam ao longo do mês. E sabe o que é mais incrível? Ao fazer esse inventário, Ana não apenas ganhou clareza sobre sua situação financeira, mas também teve um encontro profundo com Deus. Cada número no papel se tornou uma oportunidade de oração. Senhor, me ajude a ser uma boa mordoma desses recursos. Me dê sabedoria para usar esse dinheiro de acordo com a sua vontade. Agora, meus amados, quero desafiá-los a seguir o exemplo de Ana. Vamos fazer nosso próprio inventário financeiro. Aqui estão alguns passos práticos para começar. Ore antes de começar. Peça a Deus sabedoria, coragem e discernimento para este processo. Liste todas as suas dívidas, cartões de crédito, empréstimos, financiamentos. Anote o valor de cada dívida e a taxa de juros. Anote todas as suas despesas mensais. Seja minucioso. Desde as contas grandes como aluguel, até aquele cafezinho que você toma todos os dias. Liste todas as suas fontes de renda: salário, rendimentos de investimentos, trabalhos extras. Faça um balanço dos seus ativos, conta poupança, investimentos, bens que você possui. Seja honesto. Não esconda nada de si mesmo ou de Deus. Lembre-se, Ele já sabe de tudo mesmo. Analise os números. Você está gastando mais do que ganha? Há áreas onde você pode cortar gastos? Ore sobre cada item. Peça a Deus que lhe mostre como ser um melhor mordomo em cada área. Agora, eu sei que esse processo pode parecer assustador. Você pode descobrir que a situação é pior do que imaginava. Mas lembre-se, conhecer a verdade é o primeiro passo para a liberdade. Como diz Provérbios 24:3-4. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem de todo tipo de bens preciosos e agradáveis. E aqui está uma verdade poderosa. Deus não se surpreende com sua situação financeira. Ele já sabe de tudo. E, mais importante, Ele tem um plano para te ajudar. Lembre-se de Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Fazer um inventário financeiro não é apenas sobre números, é sobre alinhamento com Deus. É dizer: Senhor, aqui está tudo o que tenho. Tudo é seu. Me ajude a usar esses recursos de uma maneira que te honre. E sabe o que é mais incrível? Quando fazemos isso com um coração aberto, Deus frequentemente nos surpreende. Ele pode nos mostrar oportunidades que não víamos antes, nos dar ideias criativas para aumentar nossa renda ou reduzir nossas despesas. É como se Ele dissesse: ótimo. Agora que você está sendo honesto e transparente, posso realmente começar a trabalhar em suas finanças. Lembrem-se da história do profeta Eliseu e a viúva em 2 Reis 4:1-7. Quando a viúva foi honesta sobre sua situação desesperadora, Deus fez um milagre usando o pouco que ela tinha. Da mesma forma, quando somos honestos em nosso inventário financeiro, abrimos as portas para Deus trabalhar milagres em nossas finanças. Agora eu quero encorajar você. Não adie mais esse inventário financeiro.
Marque um tempo em sua agenda. Preparem uma xícara de café ou chá, se preferir. Pegue papel e caneta ou abra uma planilha no computador e comece. Faça desse momento não apenas um exercício financeiro, mas um encontro com Deus. E não se esqueça, você não está sozinho nessa jornada. O Deus que alimentou milhares com 5 pães e 2 peixes está ao seu lado, pronto para multiplicar seus recursos quando você os coloca nas mãos dele. Agora chegamos a um ponto muito importante também em nossa jornada rumo à liberdade financeira: a criação de um orçamento baseado em princípios bíblicos. Agora, eu sei o que alguns de vocês podem estar pensando. Orçamento? Isso soa tão chato. Mas deixem-me dizer algo que pode mudar completamente sua perspectiva. Um orçamento bíblico não é uma camisa de força financeira. É um mapa do tesouro para a vida abundante que Deus planejou para você. Lembrem-se das sábias palavras de Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Uau! Não é incrível como a Bíblia, escrita há milhares de anos, ainda oferece conselhos tão relevantes para nossas finanças hoje? Criar um orçamento é exatamente isso: elaborar bem nossos planos financeiros. Mas antes de mergulharmos nos detalhes práticos, quero compartilhar com vocês a história de Pedro e Maria, um casal que aprendeu o poder transformador de um orçamento baseado na Bíblia. Escute esse relato. Pedro e Maria eram recém-casados e, como muitos jovens casais, estavam lutando para equilibrar suas finanças. Pedro era do tipo: vamos viver o momento, enquanto Maria se preocupava constantemente com o futuro. Suas diferentes abordagens em relação ao dinheiro estavam causando tensão no casamento. Um dia, eles participaram de um estudo bíblico sobre finanças na igreja. O pastor desafiou todos a criar um orçamento baseado em princípios bíblicos. No início, Pedro resistiu. Orçamento? Isso vai tirar toda a diversão da vida, ele pensou. Maria, por outro lado, ficou animada com a ideia de ter mais controle. Eles decidiram tentar. Começaram estudando o que a Bíblia diz sobre dinheiro. Ficaram surpresos ao descobrir que há mais de 2.350 versículos na Bíblia falando sobre dinheiro e posses. Claramente, esse é um assunto importante para Deus. O primeiro princípio que aprenderam foi o dízimo. Malaquias 3:10 diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Pedro e Maria decidiram fazer do dízimo a primeira linha em seu orçamento. Não porque Deus precise do nosso dinheiro, mas porque o dízimo nos lembra que tudo pertence a Deus e nós somos apenas mordomos. O segundo princípio que aplicaram foi o de viver dentro de seus meios. Provérbios 22:7 adverte: o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Eles decidiram cortar despesas desnecessárias e evitar dívidas sempre que possível. Aqui está como eles estruturaram seu orçamento: dízimos e ofertas, 10%. Colocaram Deus em primeiro lugar em suas finanças. Poupança, 10%. Seguindo o conselho de Provérbios 21:20, na casa do sábio há comida e azeite armazenados. O tolo devora tudo o que pode. Necessidades básicas, 50% a 60%. Moradia, alimentação, transporte, etc. Dívidas, se houver. Estabeleceram um plano para pagar dívidas o mais rápido possível. Doações e generosidade. Além do dízimo, reservaram uma parte para ajudar outros, lazer e diversão. Sim, Deus quer que desfrutemos a vida também. Eclesiastes 5:19 diz: além disso, quando Deus concede riquezas e bens materiais a alguém, e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Pedro e Maria descobriram que criar um orçamento não era sobre restrição, mas sobre liberdade. Eles estavam fazendo escolhas intencionais sobre como usar o dinheiro que Deus lhes confiou. Agora, quero encorajá-lo a seguir o exemplo de Pedro e Maria.
Aqui estão alguns passos práticos para criar seu próprio orçamento baseado em princípios bíblicos. Ore antes de começar. Peça a Deus sabedoria e discernimento. Liste todas as suas fontes de renda. Determine suas prioridades baseadas em princípios bíblicos: dízimo, poupança, necessidades básicas, etc. Aloque cada centavo de sua renda para uma categoria específica. Seja realista. Seu orçamento deve refletir sua situação atual, não uma situação ideal. Seja flexível. Revise e ajuste seu orçamento regularmente. Use ferramentas. Existem muitos apps e planilhas que podem ajudar você a acompanhar seu orçamento. Preste contas. Encontre um parceiro de prestação de contas, cônjuge, amigo de confiança, para te manter no caminho certo. Lembrem-se, criar um orçamento não é sobre legalismo ou restrição, é sobre liberdade e mordomia fiel. É dizer: Deus, quero usar cada centavo que você me confiou de uma maneira que te honre. E aqui está uma verdade poderosa. Quando alinhamos nossas finanças com os princípios de Deus, frequentemente experimentamos uma paz e contentamento que vão além da nossa situação financeira. Como Paulo diz em Filipenses 4:11-13, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí, pronto para o desafio dessa semana? Reserve um tempo para criar seu orçamento baseado em princípios bíblicos. Faça disso um ato de adoração, reconhecendo que cada centavo vem de Deus e pode ser usado para sua glória. Muito bem, agora, quero apresentar a você uma estratégia poderosa que tem transformado vidas financeiras: o método da bola de neve. Antes de mergulharmos nos detalhes, quero que imaginem uma cena. Vocês estão no topo de uma montanha coberta de neve. No início, você faz uma pequena bola de neve e começa a rolá-la montanha abaixo. À medida que ela desce, vai ficando maior e maior, ganhando tamanho, até se tornar uma avalanche imparável. É exatamente assim que funciona o método da bola de neve para o pagamento de dívidas. Mas antes de explicar como funciona, deixe-me compartilhar a história de Marcos e Júlia. Este casal estava afundado em dívidas: cartões de crédito, empréstimo do carro, financiamento da casa. Eles se sentiam como se estivessem em um buraco profundo, sem escada para sair. Cada mês era uma luta para fazer os pagamentos mínimos, e a dívida parecia só aumentar. Um dia, Marcos ouviu falar do método da bola de neve em um podcast cristão sobre finanças. Inicialmente, ele estava cético. Como pagar a menor dívida primeiro pode nos ajudar a sair desse buraco mais rápido? Ele pensou, mas decidiu dar uma chance. Eles começaram listando todas as suas dívidas, da menor para a maior. Ficou assim: cartão de crédito, $1.500, taxa de juros, 15%, empréstimo pessoal, $3.000, taxa de juros, 10%, cartão de crédito, $5.000, taxa de juros, 18%, financiamento do carro, $15.000, taxa de juros, 8%, financiamento da casa, $200.000, taxa de juros, 6%. O plano era simples: continuar fazendo os pagamentos mínimos em todas as dívidas, colocar todo o dinheiro extra possível para pagar a menor dívida, o cartão de crédito 1. Quando essa dívida fosse quitada, pegar o valor que estava sendo pago nela e aplicar na próxima menor dívida, o empréstimo pessoal. Repetir o processo até que todas as dívidas fossem pagas. No início, o progresso parecia lento, mas quando conseguiram quitar o primeiro cartão de crédito, Marcos e Júlia sentiram uma onda de motivação. Conseguimos, eles pensaram, e essa pequena vitória os impulsionou a continuar. À medida que avançavam para as dívidas maiores, o momentum aumentava. Era como se aquela pequena bola de neve tivesse se transformado em uma avalanche de pagamentos de dívidas. Cada vitória os motivava ainda mais. Agora, você pode estar pensando, mas e as taxas de juros? Não seria melhor pagar primeiro a dívida com a maior taxa? É uma ótima pergunta. Matematicamente, sim.
pagar primeiro a dívida com a maior taxa de juros economizaria mais dinheiro no longo prazo. Mas o método da bola de neve ele tem um componente psicológico poderoso. As vitórias rápidas nos mantêm motivados. E sabe o que é mais incrível? Este método tem raízes bíblicas. Lembrem-se da parábola do grão de mostarda em Mateus 13:31 e verso 32. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer ninhos em seus ramos. Assim como o reino de Deus cresce a partir de algo pequeno, nossa liberdade financeira pode começar com o pagamento de uma pequena dívida. Cada passo, por menor que seja, nos aproxima mais do objetivo final. Agora, quero desafiá-lo a aplicar o método da bola de neve em sua própria vida. Aqui estão os passos. Liste todas as suas dívidas, da menor para a maior. Continue fazendo os pagamentos mínimos em todas as dívidas. Coloque todo o dinheiro extra possível na menor dívida. Quando quitar a menor dívida, comemore. Reconheça essa vitória. Pegue o valor que estava pagando na dívida quitada e aplique na próxima menor dívida. Repita o processo até que todas as dívidas sejam pagas. Lembrem-se, o objetivo não é apenas ficar livre de dívidas, mas usar nossos recursos de uma maneira que honre a Deus. Como diz Romanos 13:8, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. E aqui está uma verdade poderosa. À medida que pagamos nossas dívidas, estamos nos libertando para sermos mais generosos, mais disponíveis para o reino de Deus. Imaginem o que você poderia fazer para o reino se não tivesse pagamentos de dívidas todo mês. Marcos e Júlia descobriram isso. Conforme foram quitando suas dívidas, começaram a sentir uma liberdade que nunca tinham experimentado antes. Eles puderam aumentar seus dízimos e ofertas, ajudar amigos necessitados e até começar a poupar para uma viagem missionária que sempre sonharam em fazer. Então, meus amados, eu os encorajo. Comece hoje mesmo sua jornada de liberdade financeira com o método da bola de neve. Pode parecer desafiador no início, mas lembrem-se, com Deus, todas as coisas são possíveis. Chegamos a um ponto emocionante em nossa jornada rumo à liberdade financeira: aumentar nossa renda. Agora, antes que alguém pense que estamos entrando no território do Evangelho da Prosperidade, deixe-me esclarecer algo. Nosso objetivo não é acumular riquezas para nós mesmos, mas sim aumentar nossa capacidade de abençoar outros e avançar o reino de Deus. Lembrem-se sempre das sábias palavras de Provérbios 13:11. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Uau! Não é incrível como a Bíblia nos dá princípios tão práticos para nossas finanças? Antes de mergulharmos nas estratégias práticas, quero compartilhar com vocês a história inspiradora de Raquel. Raquel era uma jovem mãe solteira, lutando para sustentar seus 2 filhos com um salário mínimo. Ela se sentia presa em um ciclo de pobreza, orando desesperadamente por um milagre financeiro. Um dia, durante um estudo bíblico, Raquel foi tocada pela história da viúva e o azeite em 2 Reis 4:1-7. Nessa história, o profeta Eliseu pergunta à viúva: "O que você tem em casa?" A partir desse pouco que ela tinha, Deus realizou um milagre de multiplicação. Inspirada por essa história, Raquel começou a olhar para suas próprias habilidades e recursos. Ela sempre teve um talento para costura, mas nunca tinha pensado em usar isso para gerar renda extra. Com coragem e fé, ela começou a fazer pequenos reparos de roupas para seus vizinhos nos fins de semana. No início, o progresso era lento, mas Raquel persistiu, sempre orando por sabedoria e orientação divina. Aos poucos, seu pequeno negócio de costura começou a crescer. Ela aprendeu novas técnicas, expandiu seus serviços e logo estava fazendo vestidos de festa sob medida. O mais incrível é que Raquel não apenas aumentou sua renda, mas também descobriu uma nova paixão e propósito. Ela via seu trabalho como um ministério, orando por cada cliente enquanto costurava. Muitas vezes, enquanto ajustava um vestido,
ela tinha a oportunidade de compartilhar sua fé e encorajar outras mulheres. Agora, quero encorajá-lo a seguir o exemplo de Raquel e buscar maneiras de aumentar sua renda com integridade. Aqui estão algumas ideias práticas. Identifique seus talentos e paixões. O que você faz bem? O que te dá alegria? Muitas vezes, nossas habilidades naturais podem se tornar fontes de renda. Aprenda novas habilidades. Vivemos na era da informação. Existem inúmeros cursos online gratuitos ou de baixo custo que podem te ajudar a desenvolver novas competências. Considere um trabalho extra. Talvez você possa fazer freelances nos fins de semana ou à noite. Lembre-se, cada centavo conta. Inicie um pequeno negócio. Com a internet, é mais fácil do que nunca começar um negócio com baixo investimento inicial. Venda itens que você não usa mais. Faça uma limpa em casa e venda o que não precisa mais. Um ditado popular diz: o lixo de um homem é o tesouro de outro. Ofereça seus serviços na comunidade. Seja cuidando de crianças, passeando com cães ou fazendo jardinagem. Há sempre alguém precisando de ajuda. Invista em sua educação. Às vezes, investir em um curso ou graduação pode abrir portas para melhores oportunidades de carreira. Peça um aumento. Se você tem feito um bom trabalho, não tenha medo de pedir um aumento. Lembre-se, quem não pede, não ganha. Agora, aqui está o ponto crucial. Em todos esses esforços para aumentar sua renda, mantenha sempre sua integridade. Como cristãos, somos chamados a ser luz no mundo, inclusive no mundo dos negócios. Provérbios 10:9 nos lembra: quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Isso significa ser honesto em suas transações, entregar um trabalho de qualidade, cumprir prazos e tratar clientes e colegas com respeito e amor cristão. Lembre-se, você não está apenas construindo uma renda, está construindo um testemunho. E aqui está uma verdade poderosa. Quando buscamos aumentar nossa renda com integridade e com o propósito de honrar a Deus, frequentemente experimentamos bênçãos que vão além do financeiro. Podemos descobrir novos talentos, fazer novos amigos e encontrar um senso renovado de propósito e realização. Raquel descobriu isso. Seu negócio de costura não apenas melhorou sua situação financeira, mas também se tornou um ministério. Ela usava sua habilidade para abençoar outras pessoas, oferecendo descontos para mães solteiras em dificuldades e até fazendo vestidos de graça para garotas que não podiam pagar um vestido de formatura. Lembrem-se sempre, o objetivo de aumentar nossa renda não é acumular riquezas para nós mesmos, mas sim aumentar nossa capacidade de ser uma bênção para outros e avançar o reino de Deus. Como diz 2 Coríntios 9:8, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Esta semana, reserve um tempo para refletir sobre suas habilidades e recursos. Ore pedindo a Deus que lhe mostre oportunidades para aumentar sua renda com integridade. E quando essas oportunidades surgirem, lembre-se de perguntar: como posso usar isso não apenas para meu benefício, mas para abençoar outros e glorificar a Deus? Chegamos ao ponto culminante de nossa jornada rumo à liberdade financeira: a prática do contentamento. Pode parecer estranho terminar uma série sobre finanças falando sobre contentamento, mas acreditem, este é o segredo que muitos buscam e poucos encontram. Lembrem-se das palavras poderosas do apóstolo Paulo em 1 Timóteo 6:6-8. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Uau! Que verdade profunda e contracultural! Antes de mergulharmos mais fundo, deixe-me compartilhar a história de Carlos, um executivo bem-sucedido que aprendeu essa lição da maneira mais difícil. Carlos tinha tudo o que o mundo dizia que ele deveria querer: um cargo de alto escalão, um carro luxuoso, uma casa enorme. Mas apesar de todo o seu sucesso financeiro, ele se sentia vazio por dentro.
Carlos vivia em constante ansiedade, sempre querendo mais, sempre comparando-se aos outros. Ele pensava, se eu só tivesse um pouco mais, então eu seria feliz. Mas não importava quanto dinheiro ganhasse ou quantas coisas comprasse, aquela sensação de vazio persistia. Um dia, Carlos foi convidado para uma viagem missionária à África. Relutante, ele aceitou, mais para impressionar seus colegas da igreja do que por um desejo genuíno de servir. Mas o que ele experimentou lá mudou sua vida para sempre. Em uma pequena vila, Carlos conheceu uma família que vivia em uma cabana simples. Eles tinham muito pouco em termos materiais, mas seus rostos irradiavam uma alegria que Carlos nunca tinha visto antes. Durante uma refeição simples compartilhada com essa família, o pai disse algo que tocou profundamente o coração de Carlos. Nós não temos muito, mas temos Jesus, e Ele é mais que suficiente. Naquele momento, Carlos percebeu que havia passado sua vida inteira buscando satisfação nos lugares errados. Ele voltou para casa um homem transformado, determinado a aprender o segredo do contentamento. Que tal seguir o exemplo de Carlos e buscar o verdadeiro contentamento? Aqui estão algumas maneiras práticas de cultivar o contentamento em nossas vidas. Pratique a gratidão diariamente. Comece cada dia listando 3 coisas pelas quais você é grato. Isso muda nossa perspectiva de o que não temos para o que já temos. Foque no eterno, não no temporário. 2 Coríntios 4,18 nos lembra. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Encontre sua identidade em Cristo, não em suas posses. Lembre-se, você é um filho amado de Deus. E isso vale mais do que qualquer conta bancária ou título. Pratique a simplicidade. Às vezes, menos é mais. Experimente viver com menos e veja como isso pode liberar você para focar no que realmente importa. Sirva aos outros. Quando nos concentramos em abençoar os outros, nossa própria falta parece menos importante. Evite comparações. Theodore Roosevelt disse sabiamente: a comparação é o ladrão da alegria. Foque em sua própria jornada com Deus. Cultive relacionamentos significativos. Invista em amizades profundas e em sua família. Relacionamentos saudáveis trazem mais satisfação do que qualquer compra material. Busque propósito, não apenas prazer. Encontre maneiras de usar seus dons e talentos para servir a Deus e aos outros. Isso traz uma satisfação que nenhum bem material pode igualar. Agora, é importante entender que contentamento não significa passividade ou falta de ambição. Paulo diz em Filipenses 4:11 e 13: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Notem que Paulo diz que ele aprendeu a estar contente. O contentamento é uma habilidade que podemos desenvolver com prática e a graça de Deus. É uma escolha que fazemos diariamente de confiar em Deus e encontrar nossa satisfação nele, independentemente das circunstâncias. E aqui está uma verdade poderosa. Quando praticamos o contentamento, experimentamos uma liberdade que vai além de qualquer riqueza material. Não somos mais escravos do desejo constante por mais. Podemos desfrutar o que temos sem a ansiedade de sempre querer mais. Carlos descobriu isso. Ele não abandonou seu trabalho ou se desfez de todos os seus bens, mas ele mudou sua perspectiva. Começou a ver seu trabalho como um ministério, usando sua posição para influenciar positivamente sua empresa e ajudar outros. Ele simplificou seu estilo de vida e aumentou suas doações para causas que tocavam seu coração. E o mais importante, ele encontrou uma paz e alegria que todo o seu sucesso anterior nunca havia proporcionado. Lembrem-se sempre, o verdadeiro tesouro não está em nossas contas bancárias ou em nossas posses, mas em nosso relacionamento com Deus. Como Jesus nos ensina em Mateus 6:19-21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem,
e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Comece cada dia agradecendo a Deus pelo que você tem. Quando sentir o desejo de comprar algo, pause e pergunte: isso realmente vai me trazer satisfação duradoura? Busque maneiras de usar o que você já tem para abençoar outros. À medida que praticamos o contentamento, descobrimos uma verdade maravilhosa. A verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em quem nos possui. Somos filhos e filhas do Rei dos Reis, herdeiros de um reino eterno. Que tesouro poderia ser maior que esse? Que Deus os abençoe ricamente em sua jornada rumo à verdadeira liberdade financeira. Uma liberdade que vem não da abundância de posses, mas da abundância de sua graça e amor em nossas vidas. Esse conteúdo foi importante para você? Então se inscreva no canal, clique no sininho de notificações, deixe o seu comentário e o seu joinha. Até a próxima!